sobre a questão da remuneração na telemedicina. Primeiro, saber que telemedicina é medicina. Então, se é medicina, você está praticando um ato médico. Então, se você faz atendimento por telemedicina, você tem todas as implicações de um ato médico que você está sujeito no presencial. Você tem a questão do tempo que você dispensa para fazer o atendimento, o seu conhecimento, né, o tempo que você estudou para se aperfeiçoar a sua especialização, e tem a questão da responsabilidade, tá, no ato médico. Então, se você está praticando um atendimento por telemedicina, tem um ato médico. Se você faz isso de forma informal, por exemplo, atendendo uma ligação, recomendando alguma coisa por telefone ou por mensagem de texto, e não faz adotação no seu prontuário, não formaliza isso como um ato médico, você está incorrendo num erro, porque não deixa de ser um ato médico e tem toda a responsabilidade em cima disso. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão de como eu vejo a questão da remuneração no primeiro ponto, que é no consultório, né, a remuneração do seu consultório particular. Eu entendo que o valor da consulta que você pratica no seu consultório particular deve ser o mesmo por telemedicina, pois não tem diferença nenhuma, é ato médico como outro qualquer. Então você precisa manter o mesmo padrão de valor que você tem no seu consultório particular. Outra questão é a questão que a gente até lançou, né, no nosso Instagram, né, como uma pesquisa, né? A gente colocou se deveria cobrar ou não cobrar uma consulta de telemedicina. Então, 5% das pessoas ali na pesquisa responderam que não deveria cobrar, e 95% respondeu que deveria cobrar o mesmo valor que no presencial. Eu concordo com esses 95%. É um ato médico, tem responsabilidade, tem implicações, você tem que seguir os mesmos determinantes éticos da consulta presencial, porque telemedicina é medicina. A gente também fez uma outra enquete perguntando se o valor da remuneração deveria ser menor que o presencial ou um valor maior que o presencial. 56%, essa deu quase meio que empate. 56% dos que responderam valor menor que o presencial e 44% responderam valor maior que o presencial. Mais uma vez, existe essa percepção, que eu acho que é uma percepção até que vem da informalidade do que sempre foi feito em relação ao atendimento à distância, porque telemedicina é um termo, mas atendimento à distância, os médicos acabaram sempre fazendo, né, respondendo interações e perguntas, né, por telefone, depois vieram as redes sociais e as pessoas mandam perguntas, os pacientes mandam mensagem de texto por aplicativo, isso era feito de forma informal. E talvez isso também traz essa percepção que uma interação online teria menos valor do que presencial. Eu já discordo profundamente disso. Por quê? A interação no meio online, primeiro, como eu falei, tem que ser formalizada, usar um aplicativo para fazer telemedicina de maneira adequada, tá? Com criptografia, né, segurança e sigilo. E você tem o seguinte, consulta via aplicativo de telemedicina, ela exige muito mais esforço em relação à questão da comunicação entre médico e paciente, porque a gente tem uma interface entre o médico e o paciente, que é a câmera do celular. Exige também que você preste mais atenção, que você faça feedbacks do que você está recebendo de informação com o paciente e também coletando feedback se ele está te entendendo. No final, é um esforço tão grande quanto na consulta presencial. Então, não acho que tem que ser um valor menor, porque é o mesmo ato médico. Vamos aqui, então, como eu falei, deu um empate técnico aqui, né? 56 acharam que era menor e 44 que deveria ser maior, né? Então, eu sou do meio termo, eu acho que o que você exerce de valor do seu consultório particular é o mesmo que você vai aplicar na telemedicina, tá? Cada um, né, escolhe o seu valor, né, e tal, isso eu não discuto, né? Mas eu acho que deve ter um padrão. Vem aí a outra grande questão. Plano de saúde, ele remunera, ele paga a teleconsulta ou o atendimento online? Então, essa é uma grande questão. Muitos médicos não têm essa informação correta e também muitos planos de saúde nem informaram isso para ninguém, né? Ficaram bem quietinhos sobre isso. Então, vamos primeiro falar sobre a lei da telemedicina para entender isso. Na própria lei da telemedicina, a Lei 13.989, de 15 de abril de 2020, ela já dispõe aí sobre
a aplicação da telemedicina nesse período que a gente está vivendo, e no artigo 5º dessa lei, ele fala o seguinte: a prestação de serviços de telemedicina seguirá os padrões normativos e éticos usuais do atendimento presencial, inclusive em relação à contraprestação financeira pelo serviço prestado, certo? Então, está aqui abrangendo a questão da contraprestação financeira. Não cabendo, aí entra a questão do poder público, do Sistema Único de Saúde. Não cabendo o poder público custear ou pagar por tais atividades quando não for exclusivamente serviço prestado ao Sistema Único de Saúde. Porque o próprio SUS já está aplicando a telemedicina. Quem trabalha no SUS já está recebendo para trabalhar presencial ou via teleatendimento. E aí entra a grande questão dos planos de saúde, tá? Então, a relação à contraprestação financeira está inclusa na lei. Então, houve muito debate, logo que saiu a lei também, veio aí uma solicitação de parecer da ANS, né, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, foi provocado essa questão para a ANS, e a ANS distribuiu uma nota técnica, né, a nota técnica número 6 de 2020, onde, nessa nota técnica, a ANS, ela contextualiza, né, fala sobre essa questão do atendimento, a distância, né, mas ela já deixa ali a sua manifestação, tá? Ela faz uma análise, né? A manifestação da ANS é o seguinte, a conclusão da nota técnica. Por todo o exposto, eu vou até ler, que é importante, para essa questão aí do recebimento aí de consultas prestadas para operadoras de saúde. Lembrando que os planos de saúde que são regulados pela ANS devem obedecer essas normas, tá? Existem alguns planos que são fundações estaduais relacionadas ao serviço público, eles estão fora do guarda-chuva, vamos dizer assim, da regulação da ANS. Mas os planos de saúde em geral, que são comercializados, eles devem obedecer o que a ANS propõe. Ela fala assim, a conclusão dessa nota técnica número 6. Considerando que os atendimentos realizados por meio de comunicação à distância não se caracterizam como novos procedimentos, mas apenas como uma modalidade de atendimento não presencial, esta área técnica entende que não se faz necessário nem adequado atualizar o rol de procedimentos e eventos de saúde, no que tange à inclusão de procedimentos e ou alteração de diretrizes de utilização, nem tampouco as regras de cobertura dispostas na RN 42/2017, devendo-se considerar que os atendimentos por meio de telesaúde, aí quando a gente fala telesaúde inclui telemedicina, já são de cobertura obrigatória, olha só que importante. Então os atendimentos já são de cobertura obrigatória, na medida em que cumprem as orientações normativas dos conselhos profissionais de saúde e ou do Ministério da Saúde. Completando, não obstante, considerando que somente com a situação de isolamento social imposta, né, pela situação que estamos vivendo no momento, os atendimentos por meio de comunicação à distância passaram a ter utilização mais ampla no âmbito da saúde suplementar. Recomenda-se, após a sua aprovação, a aprovação dessa nota, né, a ampla divulgação do entendimento disposto na presente nota. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela coloca claramente nessa nota técnica que a cobertura é obrigatória, porque é um atendimento igual o presencial. A diferença é que você está utilizando uma ferramenta de telemedicina. E ainda, né, vou colocar aqui uma outra questão, porque muitos planos de saúde, como eu falei, ficaram ali quietinhos, né? E, às vezes fizeram, aí que entra uma questão importante. Se o médico aceitou um novo contrato e nesse contrato dizia que não haveria cobertura de pagamento para atendimento e ele aceitou e assinou, infelizmente não vale o que está na nota técnica, porque aí é uma questão contratual. Agora, se não houve mudança de contrato, vale as regras que já estavam vigentes. Atendimento é atendimento. À distância, presencial, online, é atendimento médico.